Não deixe a situação passar por você, mas você passa pela situação. Hoje o devocional ele é sobre o Salmo 42, que é um salmo que não é tão conhecido, mas é um salmo que traz um aprendizado muito grande. Deixa eu ler para vocês o salmo para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Assim como o cervo brava pelas correntes de águas, assim suspiro a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando estarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E aí eu quero o salmo do Salmo 41 até o 11. E aqui ele repete novamente no versículo 11: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse salmo ele foi escrito por filho de Corá, que eram levitas, ministros do Senhor. E aqui eles estão, né, fazendo uma oração ao Senhor de súplica, exatamente suplicando quanto a angústia, quanto a frustração, quanto a tristeza dentro do coração desses levitas. E aqui a gente entende que independente, né, às vezes você que está, né, dentro da casa do Senhor, você que adora a Deus, e muitas vezes a gente passa por situações como essa, como situações em que nós choramos, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos. E aqui eu quero trazer duas coisas importantes: a diferença entre alma e espírito. Nós somos trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós somos divididos em três. O corpo, ele veio da terra, volta para a terra. O espírito, ele veio de Deus, ele volta para Deus. E a alma, nós decidimos aonde nós queremos que ela vá. E só existe dois caminhos. E todos sabem dos dois caminhos. Então, a gente somos três. E aqui ele está falando sobre a alma, né? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. E aí, quando a gente, né, vê esse versículo, ele se repete, ele suplica ele novamente, né? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Então, ele fala que a alma está, né, angustiada, está triste, mas no meio do versículo ele fala: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. E muitas vezes a gente não tem, né, vontade, a gente não tem ânimo para adorar a Deus, para buscar a Deus. E isso é normal, né? Como eu já falei, nós somos divididos em três. E muitas vezes essas três partes, elas dão uma desconectada, né? Umas das outras. Principalmente a alma e o espírito é uma luta constante. É a velha luta contra o espírito e a carne, né? Contra a vontade ali sempre a luta contra a carne diariamente. Nós lutamos contra a nossa carne diariamente, que é a nossa natureza pecaminosa. E aqui ele nos mostra como nós devemos, né, lidar com essas situações. Por mais que eles estejam abatidos, que eles estejam tristes, eles trazem, né, a esperança, que é: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então ele fala que, independente da situação dele, ele vai louvar o Senhor. Independente da alma estar triste, estar abatida, perturbada, dos seus inimigos zombarem contra ele, mas ele ainda espera em Deus. E por duas vezes no Salmo ele fala, né, que pergunta: onde está o seu Deus? E muitas vezes nós passamos por situações que as pessoas perguntam, né? Mas você não serve a Deus? Você não tem fé? E muitas vezes não é sobre fé,
né? Muitas vezes são situações que nós devemos passar por ela e não deixar essa situação passar em cima de nós. E mesmo nessas situações, o nosso Deus está ali. Ele está ali conosco, porque é Ele que nos faz superar essa situação. Somente com Ele nós passamos por essas situações. Somente Ele vai nos dar força, onde a gente não tem mais força, mas Ele é a nossa força. Então, o salmista, ele nos traz um grande ensinamento de que nós, independente da situação, nós devemos esperar no Senhor, porque é dele que vem a solução. E outra coisa muito importante é a nossa alma, ela é os nossos sentimentos. Então, ela sempre vai basear no que nós vemos, no que nós conseguimos controlar. E o nosso espírito não, ele veio de Deus. Então, o nosso espírito, ele volta para Deus. Então, ele é o lugarzinho ali, sabe? Que você tem de Deus. Deus, ele tá ali com você o tempo todo. Vocês já ouviram falar que nós temos um vazio que é do tamanho de Deus? É exatamente sobre isso. E a nossa fé, ela não é pelo ver, não é pelo nosso controle. Porque o controle, ele está nas mãos do Senhor. Ele não está nas nossas mãos, né? Enganosa é a gente achar que tem controle das coisas. Nós não temos o controle de nada, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. E Ele tem o poder de mudar situação. E Ele pode mudar a sua hoje. Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar o seu cativeiro, Ele pode mudar o que você espera nele. Então, continue esperando no Senhor, como o salmista falou. Espera no Senhor, porque Ele é a sua salvação, Ele é o seu Deus. E nós precisamos só saber como reagir a essa situação. Como eles reagiram, que foi louvando ao Senhor, que foi independente da alma estar aflita ou abatida. Eles esperaram em Deus. Então, nós devemos confiar e não nos desesperar. Então, nós devemos confiar. Por mais que muitas vezes a gente nos desespera, a gente chora, a gente lamenta, mas nós devemos sempre buscar ao Senhor. Que Deus abençoe seu dia.